Olá, eu sou o Thales. Vemos um satélite das indústrias Stark sobrevoando o planeta Terra. Logo em seguida, escutamos uma risada bem familiar. Era o próprio Hulk. O famoso gigante esmeralda está em órbita, se aproximando desse satélite. Mas o que será que está acontecendo? Ele se diverte muito com sua espécie de cadeira voadora e tenta tocar uma parte daquele satélite, mas não consegue. Ele, entretanto, não desiste e o próprio Thor, que também estava ali, manda o Hulk parar de palhaçada. Eles têm que trabalhar logo. E o próprio Tony Stark aparece em um holograma para dizer que ele está certo. Os dois têm que trabalhar juntos e trazer esse satélite danificado de volta até as indústrias Stark. E ele tem que estar inteiro. Como sempre, o Hulk não leva nada a sério e manda o Homem de Ferro parar de chorar. O gigante Esmeralda então se aproxima do satélite para tentar ajudar o Thor, mas assim que o toca, ele já amassa logo de cara. Thor fica decepcionado com isso. E o Hulk tampa o rosto do Homem de Ferro no holograma e combina com o Thor para dizer pro Tony Stark que eles já encontraram um satélite amassado daquele jeito. Porém, Tony escutou tudo através da chamada. O plano não vai funcionar e o Hulk junto do Thor levam um satélite de volta até o planeta Terra. Lá embaixo, na Torre dos Vingadores, o próprio Homem de Ferro já estava aguardando junto do Hank Pym, o Homem-Formiga. Tony Stark manda ele aumentar o raio do localizador, pois Thor e Hulk juntos não podem ser boa coisa. Eles com certeza irão parar num lugar muito longe de onde deveriam parar. O Homem-Formiga então segue as ordens dele e logo o Falcão também aparece. Ele não está entendendo por que o Homem de Ferro mandou o Hulk ir até lá buscar um satélite extremamente delicado, cheio de altas tecnologias. O Homem de Ferro então explica: acontece que todo mundo enxerga o Hulk apenas como uma criatura verde gigantesca, cheia de músculos, que só vive para destruir tudo. E o Homem-Formiga fala que ele é isso mesmo. As contas para todas as destruições que ele causa são impressionantes. Só que Tony Stark fala que está dando uma chance pro Hulk provar que não é assim, que ele pode ser muito mais do que uma massa gigantesca de músculos que sempre está sentindo fome. Homem-Formiga diz que se emanasse a mesma quantidade de energia gama que o Hulk, também sentiria fome o tempo todo. Logo tudo começa a tremer. É o Hulk e o Thor se aproximando da Torre dos Vingadores com o satélite. O Homem-Formiga faz uma piada. O barulho que fez deve ser do estômago do Hulk. Por sorte, eles conseguem interceptar o satélite e colocá-lo com toda a calma no alto da torre. Quando chegaram, que o Tony Stark olhou pro satélite todo amassado, ele já deu aquele olhar pro Hulk e a criatura teve a cara de pau de dizer que já encontrou daquele jeito. Mesmo assim, Tony Stark respira fundo e fala que pelo menos o satélite está inteiro. Ele então agradece o Hulk e o Homem-Formiga pergunta por que o Tony Stark mantém todas as comunicações dos Vingadores através de apenas um satélite. Isso parece um pouco arriscado. O Homem de Ferro então explica que esse é o motivo pelo qual ele queria resgatar o satélite, para poder redesenhar todo o sistema de comunicação. Assim, ele vai poder transformar numa rede gigantesca de inúmeros satélites. Homem-Formiga então pergunta se é esse o motivo pelo qual ele está usando uma fonte de energia fóton ali dentro. Mas o Homem de Ferro fica em choque, não tem nenhuma fonte de energia dessas ali dentro. Na hora eles percebem que algo de errado não está certo e o Falcão parte para cima do satélite. Ele e Tony Stark se aproximam e percebem que tudo está soldado pelo lado de fora. Assim que eles abrem o satélite, descobrem que a tal fonte de energia era uma bomba. Ela foi implantada pelo Falcão Noturno. Homem de Ferro e o Falcão pegam a bomba e disputam para ver quem vai levá-la para longe, e o Homem de Ferro é quem acaba saindo dali. Ele leva essa bomba lá pro alto, mas é surpreendido pela presença do Hyperion. Ele está ali para destruir os Vingadores. Esse homem é praticamente o Superman da Marvel. Ele começa o ataque e o Homem de Ferro é enviado de volta até a torre. A bomba ainda está ali. O Homem-Formiga cresce de tamanho e o Hulk usa sua cabeça como trampolim para poder saltar, pegar a bomba e ir de encontro ao Hyperion. Ele abraça o homem e a bomba explode no meio deles. Mesmo odiando abraços, Hulk teve que fazer isso e depois da explosão foi parar caído em cima do satélite. Com o satélite completamente destruído, eles agora não têm mais comunicações e o Falcão pergunta se o Hulk sabe o que acabou de fazer. O gigante Esmeralda apenas fala que acabou de salvar o dia. Logo, a Viúva Negra e o Gavião Arqueiro aparecem completamente perdidos e todos descobrem que o Hyperion ainda nem levou danos. Ele vai queimar todo mundo com sua visão de calor, mas logo o Capitão América brota do nada e reflete o ataque com seu escudo. O Capitão então fala que atacar os Vingadores sozinhos em sua própria torre é algo incrivelmente arrogante ou incrivelmente burro, mas mesmo assim Hyperion não sente medo e desafia os Vingadores. Gavião Arqueiro com duas flechas consegue fazê-lo cair sob seus joelhos
joelhos e depois tampar sua cabeça com uma certa substância. Mas isso o segura apenas por um segundo. Logo, ele parte para cima do Hulk e do Capitão América. Os dois são derrotados e a Viúva Negra tenta pará-lo com aqueles choquinhos que ela tem em seus braceletes. Também não funciona e o embate continua completamente generalizado entre os membros dos Vingadores. Homem-Formiga diz que já ouviu falar muito a respeito do Hyperion e enquanto aumenta de tamanho, também diz que não está impressionado. Ele então acerta o Hyperion com um soco extremamente poderoso, mas igual aos outros, só consegue pará-lo por no máximo um segundo. Logo, a visão de calor do homem faz o Homem-Formiga quase cair para fora da torre. Hyperion desce para terminar o serviço e depois de acertá-lo com uma pancada, ele só pode diminuir de tamanho e pegar carona com as gaivotas. Logo em seguida, Thor aparece extremamente irritado. Ele atinge Hyperion com seus raios, e isso parece funcionar por um instante. Logo, ele também é acertado por uma pancada extremamente poderosa e sai voando dali. Hyperion agora parte para cima do Hulk e o irrita, tentando fazê-lo partir para cima dele. Só que quando o Gigante Esmeralda faz isso, ele desvia e o Hulk acerta os próprios Vingadores, já destruindo a primeira parede. Todos estavam sendo eletrocutados e o Stark teve que desligar a energia da torre. Tony chega, todos estão caídos e ele e o Hulk partem para cima do Hyperion. O homem diz que os Vingadores continuam com os mesmos golpes. Tudo é muito previsível. Mas enquanto ele falava, as formigas começaram a cercá-lo. O Homem-Formiga estava as comandando. Elas cercaram o Hyperion e o fizeram ficar perdido. Graças a isso, ele caiu na armadilha e ficou preso num campo de energia. Homem de Ferro agradeceu ao Homem-Formiga pelo pensamento rápido e logo depois foi até o Hulk. Ele mandou o Gigante Esmeralda nem tentar dizer que encontrou o satélite daquele jeito. Enquanto Hyperion estava preso, Homem de Ferro tentava imaginar o que estava acontecendo. O Falcão Negro implantou uma bomba no satélite e depois esse Hyperion apareceu. Capitão América fala que tudo isso parece coisa do Esquadrão Supremo. Ele então pergunta pro Hyperion qual era o objetivo do Falcão Noturno, mas é claro que ele não vai responder nada a respeito de um de seus colegas de time. Acontece que da última vez que o esquadrão esteve reunido, eles quase derrotaram os Vingadores, e aquilo foi apenas um aquecimento. Lá na sala dos Vingadores, Hulk chegou todo irritado, pois as pessoas acham que ele só fica quebrando as coisas, e não é sempre que ele faz isso. O Gigante Esmeralda abre a geladeira para tomar um pouco de leite, mas percebe que o Gavião Arqueiro tomou o resto todo que tinha, e irritado partiu para cima dele, já destruindo tudo no caminho. Mas enquanto o perseguia, Hulk foi atingido por alguma coisa. Com o impacto, ele acabou indo parar lá onde o Hyperion estava preso. A queda danificou o mecanismo e o homem acabou ficando livre. Em menos de um segundo, ele derrotou o Homem de Ferro e o Capitão América. Logo em seguida, abriu um buraco no teto com sua visão de calor e, voando, desafiou os Vingadores a persegui-lo. Hulk pede desculpas e diz que isso não foi culpa dele. E enquanto iam embora, Capitão América falou pro Hulk que ele tem que parar de brincar, pois as ameaças estão aumentando. O Gigante Esmeralda insiste em dizer que não foi sua culpa, mas Capitão América o ignora e manda todos irem pro jato dos Vingadores. Irritado, pois ninguém nunca acredita nele, o Hulk amassa mais um corredor. E logo, aquele negócio correndo aparece atrás dele. Hulk tenta seguir essa espécie de flash, e enquanto fazia isso, foi atingido por alguém. Depois disso, simplesmente o tempo parou ao seu redor, e em seguida descobrimos quem foi o responsável por isso. Era o Demônio Veloz. Ele acelerou o Hulk quando tocou nele, mas não esperava que isso iria acontecer. Parece que essa é uma nova habilidade dele. Acontece que desde quando o Falcão Noturno aumentou seus poderes, é desse jeito que ele vê o mundo agora, tudo o tempo todo parado. E para piorar a situação, eles estão se movendo tão rápido que ninguém pode vê-los. O Demônio Veloz chama isso de Hora da Velocidade, só que o Hulk vai mostrar para ele a hora da pancada. O Gigante Esmeralda tenta acertá-lo, mas nunca consegue. O demônio é extremamente rápido e sempre desvia. O demônio então começa a atingir o Hulk por trás. Já que ele agora tem a capacidade de acelerar o Gigante Esmeralda, talvez possa acelerar o bastante para chegar até o fim de sua vida. Seus golpes começam a encher o Hulk de energia, até que ele sai voando dali. O demônio, entretanto, não vai parar e fica o seguindo, o acertando com pancadas, quebrando cada vez mais as partes da torre. Uma hora, Hulk vê o Homem de Ferro e tenta falar com ele, mas não adianta, eles estão muito rápidos. O Gigante Esmeralda então continua correndo atrás do demônio, e assim que eles saem, o Homem de Ferro vê tudo se destruindo sozinho. Enquanto estavam no jato indo encontrar o Hyperion, os Vingadores reclamavam do Hulk. Mesmo sendo uma excelente ajuda em horas de batalha, a constante destruição que ele causa é algo extremamente problemático. Capitão América diz que tudo isso é verdade. Entretanto, a chegada do Hyperion
Hyperion pode significar alguma outra coisa. De repente o jato começa a tremer. Era o próprio Hyperion na frente dele. Usando sua respiração, ele criou um vórtex e prendeu o jato na água. Hulk ainda estava perseguindo o demônio, que continuava o acertando e o enchendo de energia. O demônio esperava que essa energia o fizesse explodir, mas na verdade ele está apenas ficando cada vez mais brilhante. O próprio Hulk explica que seu corpo gera energia e energia não pode ser destruída. O demônio então sai correndo dali, o Hulk vai atrás dele e Stark está impressionado, pois tudo está sendo destruído ao redor da torre e ele não vê por quê. Ele então manda o Jarvis procurar pelo Hulk e a inteligência artificial fala que tem traços do Hulk ao redor de todo o lugar. Nesse momento, o Homem de Ferro está parado no meio de uma nuvem de Hulk. Além disso, a radiação gama na torre está chegando a níveis nunca antes vistos. O Homem de Ferro se pergunta o que o Hulk fez dessa vez e vemos que ele ainda está correndo atrás do demônio veloz. Extremamente irritado, ele acaba acertando o Homem de Ferro sem querer e vê que fez besteira. Quando saem dali, o Homem de Ferro sai voando e atravessa várias paredes, destruindo sua armadura. Primeiro foi o satélite e agora tudo isso. A energia do Hulk está tomando conta do lugar e enquanto veste sua outra armadura, Hulk chega com um demônio veloz. Tudo mais uma vez é destruído depois que eles saem e o Homem de Ferro manda o Jarvis fazer uma análise da radiação gama. Ele quer enxergar no espectro dessa radiação. Quando faz isso, ele consegue ver uma espécie de imagem fantasma do Hulk tentando se comunicar com ele. Depois disso, vemos que o demônio veloz estava fazendo download de informações do computador dos Vingadores. Infelizmente para ele, a velocidade da transferência não é tão rápida quanto a sua própria velocidade, mas depois de um tempo ela acaba. Hulk estava tentando se comunicar com o Homem de Ferro e percebendo que tudo estava tremendo, o demônio veloz foi até lá impedi-lo. Ele diz que envolver outras pessoas não é bom, tem que ficar apenas entre os velocistas. O Homem de Ferro viu essas imagens e colocou em câmera lenta com 99%. Ao mesmo tempo, os Vingadores ainda estavam lá sofrendo com o Hyperion e o Thor saiu para tentar dar um jeito nele. O combate entre os dois começa enquanto a Viúva Negra tenta estabilizar o jato, só que Hyperion utilizou seu sopro para congelar o Thor. Vendo as imagens do Hulk, Homem de Ferro descobriu a respeito do demônio veloz, mas além disso ele teve outra péssima notícia. A radiação do Hulk foi acelerada. Parece que o demônio veloz o transformou em uma bomba de energia gama. Se o Hulk não encontrar uma maneira de gastar essa energia, será adeus para Nova York. Vemos que o combate entre ele e o demônio ainda estava acontecendo e Hulk estava ficando cansado. Seu corpo está deteriorando cada vez mais e o demônio veloz se pergunta por que foi tão difícil transformá-lo em uma bomba. O próprio Hulk está desesperado, dizendo que vai explodir. Jarvis não pode encontrar a localização dos dois, pois a velocidade é rápida demais e a radiação do Hulk está aumentando cada vez mais. Enquanto batalhava contra o demônio veloz, Hulk desistiu e saiu por aí correndo, destruindo os corredores. Analisando as imagens, Tony Stark descobriu que Hulk estava deixando uma espécie de dica e percebeu que o Hulk estava indo para aquele mesmo gerador que prendeu o Hyperion. Ele realmente é um gênio. O demônio veloz o alcançou lá do lado de fora e Hulk, o desafiando, segurou todas as suas pancadas e foi indo devagarinho até aquele lugar onde prenderam o Hyperion. Quando chegou lá, ele conseguiu agarrar o demônio pela mão e Tony ligou o dispositivo. Agora os dois estão de volta à velocidade normal e Hulk destruiu o dispositivo que aumentava a velocidade do demônio veloz. Com um peteleco, ele conseguiu derrubar o homem. Tony explica que enquanto estava naquela velocidade, Hulk tinha segundos até explodir, mas agora tem alguns minutos. O demônio da velocidade saiu correndo dali e o Hulk decidiu que tem que gastar a energia e para isso vai correndo atrás dele. Agora, o gigante Esmeralda é um velocista e é até mesmo mais rápido do que o demônio veloz. Ele está correndo para gastar a energia e o demônio veloz o leva direto até o Hyperion. O demônio veloz queria ser salvo, mas Hulk acabou pegando os dois. Ele os levou até uma ilha e lá vai liberar toda a sua energia. Parece que o Hyperion agora está enrascado. Hulk está muito mais forte e veloz, nem a sua visão de calor consegue pará-lo e chega uma hora que Hulk libera toda a energia, causando uma grande explosão. O gigante Esmeralda acabou desmaiando. Ele derrotou o Hyperion, mas o demônio veloz conseguiu salvá-lo no último instante. Para piorar a situação, a missão principal foi concluída. O demônio veloz entregou todos os dados dos Vingadores para o Falcão Noturno. Tudo foi como eles planejaram. Irritado lá na Torre dos Vingadores, Hulk passou seu tempo treinando com alguns hologramas e Tony pediu desculpas para ele, dizendo que deveria ter escutado suas palavras. A partir de agora, quando qualquer situação acontecer, Tony estará disposto a escutar o que o Hulk tem a dizer. O gigante Esmeralda então se aproxima e diz que tem uma
mesma coisa. Ele precisa de mais leite. Obrigado por assistir. Até o próximo.